Bernardo, olhamos então para estas declarações de António Borges no dia em que ficamos a conhecer também que o Estado resolveu, ou melhor, que o Governo decidiu avançar com a reprivatização dos estaleiros de Viana 100%. De facto, é importante a abertura ao mercado externo e não tem sido essa a política deste Executivo. Dizer o seguinte, a abertura ao capital externo é essencial, e é essencial por uma razão muito simples, porque o capital nacional não abanda. Ao contrário, enfim, do que há pouco foi aqui afirmado, o que acontece é que neste momento o sistema financeiro nacional está com imensas dificuldades em financiar-se e, portanto, por essa via, em financiar a economia. A abertura ao capital externo tem depois outra grande vantagem, que é, no fundo, o esforço de visibilidade nacional que acontece nesses países. Ora, havendo esse reconhecimento do nosso país, mais facilmente nós colocamos aquela que é, digamos, a pedra de toque da afirmação da nossa economia, que é colocar as nossas exportações. A grande questão neste momento é saber, no fundo, a que preço é que devemos, no fundo, aceitar a entrada de capital estrangeiro. E, infelizmente, desse ponto de vista, a privatização da EDP recente, que todos nós, e muito rapidamente dissemos, no fundo, que foi um sucesso. Foi muito aplaudida. Muito aplaudida. O próprio Governo assumiu essa posição. Enfim, viemos a saber ao longo das últimas semanas, nomeadamente na última semana, que já custou a saída de um secretário de Estado, mas enfim, isso é um pouco o corolário de todo este processo. Eu gostaria, no fundo, de reforçar, exatamente, eu gostaria de reforçar esse aspecto e um pouco perceber se hoje, quando eu coloco quer dívida portuguesa, quer empresas portuguesas no mercado internacional, há um conjunto de contrapartidas que é importante no fundo, fazer uma avaliação prévia para que não resultem em excesso de compromissos, designadamente para os contribuintes que são, no fundo, digamos, quem basicamente tem que pagar estas opções. E esse é provavelmente o desafio futuro. A abertura de capital estrangeiro, importantíssima, porque no fundo basicamente faz divergir e faz acrescentar um pouco à escassez de capital interno, um pouco uma nova expectativa em relação à nossa economia, visibilidade, colocação das nossas exportações, mas atenção digamos, às contrapartidas, porque a questão da EDP, eu tenho certeza hoje, e penso um pouco com a informação que tivemos a oportunidade de compilar, que este interesse, este preço, foi resultado, certamente, das contrapartidas, designadamente das rendas elevadíssimas que o Estado português tem que aportar à nossa elétrica. Luís, a abertura da economia portuguesa a investidores estrangeiros é o caminho a seguir? Ou as contrapartidas são muitas, demais até? É um dos caminhos a seguir. O problema é que eu acho que em Portugal, eu acompanho o que o Bernardo disse, eu acho que o problema em Portugal é que nós passamos do A para o B e não acumulamos A com B, isto é, ou era A ou era B, e agora passa a ser B e amanhã de passar a C. Explicando, nós parece que descobrimos agora um pouco o investimento estrangeiro e, portanto, todas as semanas fala única e exclusivamente do investimento estrangeiro, ou, enfim, para não exagerar, muitíssimo de investimento estrangeiro. Eu concordo que é importante. Mas há para mim dois pontos importantes quando se fala de investimento estrangeiro. Portanto, este deslumbre que às vezes parece, enfim, inundar-nos, era importante não nos fazer perder o norte. Eu quero que os estrangeiros sejam bem tratados em Portugal, mas eu quero também que os portugueses sejam bem tratados em Portugal. Ou seja, eu não quero ver portas franqueadas para um investimento estrangeiro e depois ver um empresário português, só porque é português, ter ou precisar de 2 autorizações, 3 licenciamentos, 5 isto, 5 aquilo. Portanto, eu queria, até por uma questão de concorrência e de competitividade, eu quero que o investimento estrangeiro seja bem recebido, seja desburocratizado, mas quero e exijo como português que o investimento português tenha, pelo menos, igualdade de circunstâncias. Primeira nota. Segunda nota, relativamente ao investimento estrangeiro. No passado, eu espero que... No passado nós todos sabemos que aconteceram coisas pouco dignas, que é empresas que chegaram cá, investiram uns largos milhões, tiveram apoios públicos e antes mesmo de chegar ao fim do contrato, foram-se embora. Algumas delas, e os trabalhadores lembram-se bem, algumas delas foram-se embora, permitam-me a expressão, porque é mesmo verdadeira, durante a noite, levando máquinas e deixando os trabalhadores à míngua. Aliás, havia mesmo um caso em que as próprias instalações desapareceram porque eram pré-fabricados, só ficou mesmo o terreno. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que nós devemos apoiá-los, mas devemos ter cada vez mais atenção e cuidado com os apoios.
por uma razão muito simples, a falar de dinheiro público. E, portanto, nós temos que ter, tanto quanto é possível, evidente, não é defensável ter um fiscal à porta de cada empresa, seja estrangeiro ou português, mas devemos tentar ter formas de garantir que o investimento estrangeiro não é nem desbaratado, nem incumprido. E, portanto, essas duas notas, a primeira da igualdade, a segunda de garantia do investimento público, ou do apoio público ao investimento estrangeiro, julgo que nos devem fazer refletir e que eu acho que às vezes um pouco esta, permita-me a expressão, onda de investimento estrangeiro nos faz perder um bocadinho o norte. Luís Bernardo, muito obrigada pela vossa presença nesta edição das 12. Marcamos encontro na próxima semana.